Seja muito bem-vindo ao canal e nesse vídeo nós vamos começar mais uma série. Eu vou fazer alguns vídeos aqui criando um sistema de skills e aqui já tem um spoilerzinho desse primeiro vídeo que é criar essa barrinha aqui. Então aqui eu já consigo clicar e soltar a skill e eu consigo fazer isso tanto clicando por aqui, mas também pelo teclado. Então pelo teclado a pessoa também vai poder escolher porque tem um atalhozinho aqui ó, de 1, 2 e 3. Então nós vamos fazer isso nessa aula. E também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, senão seu jogo vai quebrar e eu não vou te ajudar, hein? Então agora de volta aqui com o Roblox Studio, eu já deixei um projeto criado e vamos começar a fazer as primeiras configurações. A primeira coisa é vir em Game Settings e vamos salvar o nosso projeto. Então eu vou chamar ele de Vídeo e eu vou colocar aqui como Skill System, beleza? Então vai ser assim, não quero VR, só quero PC, tablet e celular. E é isso, vou salvar ele aqui. E assim que terminar eu volto. Agora que ele já terminou de salvar, eu vou vir aqui de volta em Game Settings. Vamos vir em Avatar e eu vou setar o R6, que é o tipo de rig que eu quero dentro desse jogo. Vamos salvar de novo, vou dar Yes. Beleza, então agora nós já temos a configuração. E a primeira coisa que eu quero fazer é criar a minha HUD aqui. Eu quero criar uma barrinha para mostrar as skills que o jogador pode usar. Para fazer isso, eu vou vir em Teste. Vamos selecionar aqui ó, Device e eu vou colocar esse 1080 aqui, para a gente criar uma UI já responsiva. E agora eu vou vir aqui no meu Starter de UI, vou criar uma nova UI. E o nome dela vai ser Skill. Pode ser Skill de UI, beleza? Basicamente é isso que a gente precisa fazer. Agora eu vou criar um container aqui dentro. Então vou criar um frame. Eu vou chamar ele de container. E eu vou centralizar ele no X. E no Y eu vou colocar 1, porque eu quero que ele fique lá embaixo. Quero que ele fique aqui, ó. Então agora eu vou vir aqui no meu Position. Vamos colocar 0.5 e aqui 0.99. Assim, ó, ele vai ficar bem aqui embaixo. E agora a gente pode definir aqui o tamanho, né, que eu quero para ele. Então eu vou vir aqui, vou pegar até um que eu já fiz, uma colinha, e vai ser o seguinte, o size vai ser 0.2 e 0.1. Desse jeito aqui que vai ficar a nossa barra. E agora eu vou vir aqui e vamos tirar o background, que eu não quero, e vamos criar aqui uma lista. Então vamos criar uma lista aqui, porque nós vamos ter várias skills. Então vou colocar o UI List, e aqui nesse UI List eu preciso trocar o Fill Direction para horizontal, e eu também vou centralizar ele, tanto na horizontal quanto na vertical. Então vou colocar ele assim. E agora a gente já pode criar aqui o template, né, que vai ser o nosso botão para a pessoa poder clicar ou através de algum atalho. Para a gente fazer isso é bem fácil. Eu vou clicar aqui no maisinho e eu vou selecionar um Image Button, beleza? Então vou usar ele. Vamos vir aqui, ó, eu vou chamar ele de Button Template. Então vamos renomear ele aqui para Button Template. E aqui eu vou fazer algumas configurações. A primeira delas é remover a imagem, que eu não quero, ó, então vou vir aqui em imagem e vou apagar. E agora eu vou utilizar só o background color. E o background color vai ser preto. E eu vou deixar ele com uma transparência de 0.5. Desse jeito aqui. E aí eu vou colocar o tamanho para ele também. Que eu quero um tamanho. E eu já tenho um tamanho aqui, uma colinha, que vai ser o seguinte. 0.26 na largura. E 0.927 na altura. Para ele ficar com um quadradinho bonitinho assim. Show? E agora o que eu quero fazer também é colocar uma bordinha aqui, só para dar um estilo, né? Um frufruzinho aqui nele. Então vou colocar um UI Corner, que vai ser de 0.1, então desse jeito aqui. E eu também quero colocar um Stroke, então vamos colocar aqui um UI Stroke, que vai ser de 1, pode ser, e aqui eu vou colocar ele branco, só para dar um destaque aqui na nossa UI. E agora o que eu quero fazer também é colocar um texto para o shortcut, então o atalho que a pessoa pode usar, e também aqui dentro o nome da skill. Então vamos fazer isso. Vou vir aqui no meu button, vou colocar um text label, e esse text label vai ser o nome da skill. Então vou chamar ele de skill name, desse jeito aqui. E agora eu vou vir aqui ó, no meu size e eu vou colocar 0.8 em todas as direções, só para ele não encostar aqui ó, na borda. Então eu vou fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos usar o Anchor Point 0.5 para ele ficar centralizado, e no Position também 0.5. E ele vai ocupar só esse espaço que está em branco. E agora vamos tirar aqui o background dele. E agora nós podemos colocar também a cor. Para ficar mais fácil de ver, eu vou tirar o teste. Então vamos vir aqui ó, em Device, vou desabilitar, só para ficar mais fácil de ver. E repare que ele quebrou, né? A UI aqui não ficou legal. Como que a gente resolve isso? Vou voltar aqui para o teste. Então vamos voltar, ó, 1080, que foi a resolução base que eu utilizei. E você pode usar esse plugin aqui, ó, Auto Scale Light. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo também. E aí você clica aqui ó, no meu container e eu quero manter essa proporção. Então eu vou vir aqui no meu plugin, Add Constraint, e agora eu posso sair do meu device, ó, que ele vai manter essa proporção pra gente. Ó. Então agora ele vai continuar quadradinho. Então eu vou deixar o link desse plugin também para você. E agora eu vou vir aqui ó, no meu Skill Name e vamos fazer algumas alterações. A primeira delas é trocar a fonte.
Vamos escolher uma fonte aqui legal. Geralmente eu sempre uso a Freedoka, mas eu vou usar uma fonte diferente. Vamos utilizar esse Beggars, vamos ver como é que ele fica. E eu vou colocar aqui, sei lá, Fire, vou colocar Skill Name, porque vai ser só um nome para marcação. O texto vai ser branco. Vamos ver como é que fica a legibilidade. Aí, ó, acho que ficou legal. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos copiar esse cara e eu vou fazer o do shortcut agora. Então eu vou colocar aqui, ó, shortcut, assim. E aí eu vou fazer o seguinte para ele. Vamos vir aqui, ó, vou colocar o anchor point dele agora vai ser 00. Beleza, ele vai ficar assim. E aqui no meu position, eu vou colocar o position dele como 0.8. Na verdade, eu vou trocar o tamanho dele aqui também, ó. Então vai ser 1 na largura, ele vai ocupar todo o espaço que ele tem disponível, e 0.3 de altura. Ele vai ficar desse tamanhozinho aqui. E aí o que eu vou fazer? No position aqui, eu vou deixar 0 desse jeito, e aqui eu vou colocar menos 0.15, para ele ficar aqui em cima, ó. Então ele vai ficar desse jeito. Eu acho que eu posso até subir ele um pouco mais. Então vamos subir ele um pouquinho mais, ó. Vamos colocar assim. E aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó, 0.3. Que é o tamanho da altura dele, né, no size, vai ser aqui no position, só que negativo agora, beleza? Ele vai ficar desse jeito aqui. E aí eu vou fazer o que no shortcut? Vamos colocar o número, né? Então ele seria assim, ó. Então quando a pessoa pressionar 1, ele vai soltar essa skill aqui. O 2, a outra skill, 3, outra skill e etc. Assim. Então agora se eu venho aqui e começo a duplicar, ó, eles já vão ficar certinhos e eu só preciso mudar o padding aqui. Vou colocar um pad de 0.1. Ó, e eles vão ficar assim. A nossa barrinha de skill aqui já está quase pronta. A única coisa que eu quero fazer aqui também é colocar o meu fio, né? Um fio aqui pro cooldown. Então se a pessoa já fez essa skill, eu preciso deixar isso aqui vermelho e ficar tipo uma barrinha carregando. Então eu vou criar um frame. Então vamos criar um outro frame. Eu vou chamar esse frame de cooldown. Então vamos chamar aqui, ó, cooldown. Desse jeito. E esse frame, ele vai ocupar 100% do espaço. E eu também preciso colocar aqui, ó, vamos vir aqui no meu, ó, vou colocar aqui um vermelho. Então vou colocar esse vermelho aqui. E vamos colocar um 0.5. Olha só, ele acaba pegando aqui, ó, as bordas do lado. Então é importante que você também pegue o UI Corner e jogue dentro do cooldown. Assim ele vai respeitar aqui a bordinha arredondada, beleza? Então é isso aqui que a gente precisa. E aqui um outro detalhe é o seguinte. Eu vou colocar o anchor point dele como 0,1. Ele vai subir. E aqui no meu position, e eu vou colocar 1 também. Dessa forma, o que vai acontecer? Quando eu trocar o size, por exemplo, se eu trocar o size para 0.5, ele vai descer. Então é isso que eu quero, porque eu quero que ele vá descendo, termine e a pessoa vai poder usar de novo. Então vou deixar ele assim. E aqui o padrão dele vai ser o seguinte. Vamos deixar ele assim por enquanto. E o meu cooldown vai ficar visible false, desse jeito. Então essa aqui vai ser a nossa UI para fazer o nosso jogo. E agora vamos começar a fazer um script. Eu preciso criar um script do lado do servidor, pensando que esse jogo ele vai ter várias classes. Então a pessoa vai poder usar algumas outras classes aqui e as skills mudam também. Então eu vou lá no meu script de servidor e eu vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui no meu server e eu vou criar aqui, ó, server. Vamos criar um script que vai ser um player initializer. Então um player initializer, que vai ser o script que vai inicializar aqui as configurações do jogador. E dentro dela, eu quero ter uma pastinha com o character, né, a personagem que está selecionado. Então vou vir aqui, vou criar um folder. E esse folder eu vou chamar ele de player values, pode ser player values. E dentro dele eu quero ter um string value com o nome character selected. Então vamos colocar aqui, ó, character selected. E o que esse cara vai ser? Ele vai ser a build, né? O personagem que a pessoa escolheu. E aí esse carinha ele vai ter as skills diferentes e tal. Então basicamente é isso que a gente precisa. E agora, para clonar esse cara para dentro do meu player, eu vou utilizar o serviço de players aqui, ó. Então players, game_getService, players. E agora eu vou escutar o evento de player added. Então vou vir em players, player added, connect. E eu vou criar uma função aqui que vai ser onPlayerAdded. Vamos criar essa função aqui. Então vou chamar local function onPlayerAdded, passando aqui a referência do jogador que entrou. E agora o que eu quero fazer? Eu preciso clonar essa pastinha para dentro dele. Para clonar ela é bem fácil. Como ela está dentro do meu script, eu vou fazer aqui, ó, player values maiúsculo, script.playerValues. Então já tenho a referência dela aqui. E aí o que eu vou fazer é local values. Eu vou clonar o player values. Então player values, dois pontos, clone. Aqui eu acabei escrevendo errado, ó, dois pontos, clone, assim. E eu vou jogar ela dentro do player. Então eu vou fazer values.parent
vai ser igual ao meu player. Dessa forma que ele já vai estar aqui dentro quando o jogador entrar. Vamos testar então. Vou dar um play no jogo. Ó, tá carregado. A nossa UI tá ali. Mas aqui, ó, se eu vier, ele já tem aqui, ó, o player e ele tá vazio, né? Então a gente precisa colocar um valor default ali pro jogador também. Nessa série eu não vou fazer nenhuma... não vou salvar esses dados dentro do Data Store, etc. É mais para mostrar esse sistema de skills mesmo. Então o que eu vou fazer aqui é já definir um character. Então character select.value. E aí eu vou criar um Pyromancer, que vai ser um bicho que vai soltar fogo. Então vou colocar aqui, ó, Pyromancer. E agora o que a gente precisa? Tá vendo que aqui, ó, vou dar um play de novo pra gente ver. A minha skill, ela tá carregada, só que ela tá com esse dado de marcação, né, um placeholder, então a gente precisa mudar isso também. E agora aqui dentro eu já tenho o meu Pyromancer configurado. E aí o que eu quero fazer? Eu não quero criar essa UI antes do meu character ser selecionado, porque senão eu não sei qual skill que eu quero carregar. Então o que eu vou fazer é criar aqui dentro de Remote Events, dentro do Replicated Storage, eu vou criar uma pastinha que vai se chamar Events. Então vamos criar aqui, ó, Events. E aqui dentro eu vou criar um Remote Event que vai ser Character Selected, para eu saber que o jogador foi selecionado. Então, Character Selected. E eu vou chamar esse cara. Então vamos chamar ele aqui, ó, local, Replicated Storage, GameGetService. Opa, Replicated Storage. E agora eu vou pegar a referência ali da minha pasta de eventos. Replicated Storage, Events. E agora, assim que esse valor for definido, eu vou disparar o meu evento. Events, Character Selected, _FireClient. E aqui eu vou passar para ele o player, né, que é o cliente que eu quero disparar. E eu acho que é isso, porque eu posso pegar esse valor aqui depois lá dentro do meu cliente. Então, basicamente é isso que a gente precisa para esse caso aqui. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. Caso esse script não tenha sido carregado quando o player, vamos supor que o meu servidor está cheio, e aí quando o próximo jogador entrar, um novo servidor vai ser criado, porque eu coloquei que são 8 players por servidor, por exemplo. Pode acontecer desse script não ser carregado quando o jogador entrar e ele acabar perdendo esse evento. Então o que eu gosto de fazer também é o seguinte, aqui embaixo, depois de colocar esse player added, eu faço um for, e eu coloco underline player in players, get players. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu on player added e passando aqui a referência do player, porque dessa forma, se por algum motivo esse script não for carregado quando o player entrar, esse evento não vai ser disparado, ele não vai conseguir pegar e fazer essa configuração. Mas desse jeito aqui, eu estou garantindo que todos os jogadores vão chamar também a função caso esse evento não seja disparado. E se ele ser chamado 2 vezes, como ele tem o mesmo nome aqui, ele vai substituir, não tem problema nenhum. Então vou dar um play de novo, ó. Dei um play, vamos vir aqui. E agora eu tenho só um player values e aqui ele já está com o nome certinho. Então agora a gente já pode partir para a UI para criar esse carinha aqui. Antes de continuar esse vídeo maravilhoso, eu preciso dar os recados dos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. O primeiro recado que eu tenho para você é sobre o nosso canal do Discord. Entra lá porque tá cheio de coisa legal. O segundo recado é sobre o meu curso que já está disponível na Udemy, confere aí o link na descrição. São 24 horas de conteúdo, ajuda o pai a pagar as contas. Antes de criar a UI, eu preciso também configurar essas classes dentro do meu jogo, com o nome das skills, o cooldown, o dano que cada uma vai dar, então é bem importante a gente fazer isso. E eu vou fazer isso dentro do Replicated Storage, porque tanto o cliente quanto o servidor vai precisar ter acesso a essas informações. Então eu vou vir aqui dentro, vou criar uma pastinha que vai se chamar configs, então vou chamar configs, e aqui dentro eu vou criar um módulo script. Então vamos criar aqui um module script, e o nome dele pode ser character configs, beleza? Então vai ser a configuração de todos os personagens que eu tenho dentro do meu jogo. Eu vou fazer um return, ele só vai retornar uma tabela, assim, e aí essa tabela vai seguir a seguinte estrutura. Eu vou colocar aqui colchetes o nome da classe, então Pyromancer, e tem que ser exatamente o mesmo nome que a gente coloca aqui, ó. Então vou até vir, vou copiar e colar ele aqui. E aqui dentro eu vou ter alguns atributos, né? Você pode colocar quantidade de vida, velocidade, esse tipo de coisa, mas nesse caso eu vou focar só nas skills do jogador. Então eu vou criar aqui uma outra tabela de skills, e aqui dentro eu vou criar uma tabela de tabelas. Então eu vou criar aqui mais uma tabela, que vai ser o skill name, então eu vou colocar aqui skill name, que vai ser igual, vamos colocar aqui alguns nomes só de teste, então eu vou colocar um Fireball, que vai ser uma bola de fogo, e ela vai ter um cooldown de 3 segundos, e o Damage, então Damage, e eu vou colocar um dano de 10. E aí eu vou copiar isso daqui, e eu vou colocar as outras skills, então eu vou colocar 3 skills. E aqui a gente precisa deixar ele formatado, aqui faltou uma vírgula, e agora eu vou colocar aqui uma explosão, então vai ser um Blast Fire.
e vai ter o mesmo cooldown, o mesmo dano, só vou trocar os nomes. E aqui um Fireway, sei lá, que vai ser um caminho de fogo ali, como se fosse um dash. Então eu tenho aqui já as minhas 3 skills que eu quero usar para essa classe aqui do Pyromancer, beleza? Então agora vamos criar o script que vai lidar com a UI. Então vamos vir aqui no nosso Starter Player. Dentro do Starter Player, eu vou criar um script. E esse script vai ser um local script, né? Porque ele vai lidar do lado do cliente. E eu vou chamar ele de Skill Manager, beleza? Skill Handler, na verdade. Então vou chamar de Skill Handler, que ele vai lidar com as skills aqui. E a primeira coisa que eu preciso fazer é remover esse botão daqui, ó. Esse button template desse cara, porque senão vai ficar aparecendo aqueles nomes em placeholder. Então eu vou pegar ele e vou jogar ele para dentro do meu script, porque eu vou criar ele apenas quando o meu evento de Character Selected for disparado. Então agora o que eu vou fazer? Vamos pegar esse evento, então eu vou colocar aqui local. Na verdade eu vou precisar do players, então vamos pegar get players. E eu também já vou pegar o Replicated Storage para escutar aquele evento. Replicated Storage, Replicated Storage, assim. Vamos pegar a referência da minha pasta de Events, então Replicated Storage Events. E agora eu posso pegar o meu player, então vou pegar aqui o player usando o local player, dessa forma aqui. E eu também preciso da UI, né, para adicioná-la lá dentro. Então eu vou pegar aqui, ó, player de UI, vai ser igual a player.player de UI. Então já tem uma referência dela aqui. Aqui é bom você colocar assim, ó, player de UIs. E agora sim eu vou pegar a skill de UI. Então vamos fazer local de UI, que vai ser igual a player de UI, wait for child, skill de UI. Porque essa UI, eu estou usando o wait for child aqui porque ela pode demorar um pouquinho para carregar. Então aqui ele vai esperar até que essa UI esteja disponível para a gente, beleza? Então agora a gente já pode começar a criação da UI. Para fazer isso, eu vou escutar o meu evento. Então events.characterSelected onClientEvent. Vamos conectar esse evento. E eu vou criar uma função aqui para ele, que vai ser local function onCharacterSelected. Dessa forma aqui. E agora, o que eu vou fazer? Como eu não estou passando nenhum parâmetro, eu nem preciso, eu vou pegar esse valor do jogador que foi selecionado. Então eu vou fazer o seguinte aqui para ele. Local, e eu vou pegar o character selected. Na verdade eu vou até colocar ele fora, porque eu vou precisar desse valor em outros locais. Então eu vou fazer o seguinte, local character selected, e aqui vai ser uma string, né? Eu vou deixar ele como new por enquanto, porque eu não tenho esse valor definido, ou se você quiser, você pode deixar ele assim também. E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos pegar o player.playerValues.characterSelected.value. Desse jeito, eu estou buscando aquela informação. Obviamente, você poderia fazer alguma validação aqui, se existe mesmo o player values, se existe o player selected, se ele não está vazio. Mas para esse caso aqui, para não ficar tão demorado assim, eu já vou pegar esse valor aqui direto e vamos dar um print nele aqui, ó. Print character selected. Vamos ver se ele está mostrando para a gente, ó. Pyromancer. Tá aqui, eu consigo ver que ele veio do client e do skill handler. Então tá certinho aqui, ele já consegue pegar para a gente. Então agora eu já posso carregar as informações das skills. Para a gente carregar as informações das skills, eu preciso ter acesso a esse carinha aqui, ó, o meu character configs. Então vamos carregar ele também. Então eu vou vir aqui local, eu vou chamar de character configs e eu vou fazer um require replicated storage.configs.character configs. Então já tenho aqui o meu módulo carregado. E agora o que eu preciso fazer basicamente é pegar essas informações. Então como eu já tenho aqui o character selecionado, eu já posso começar a criar os botões lá dentro. Então aqui eu vou fazer só uma verificação que é o seguinte, se não existir o character selected, ele vai retornar. Então se ele estiver vazio aqui, eu não vou criar a minha UI. Para criar a UI, eu preciso criar os botões. Como ele está aqui dentro, eu já vou pegar o template dele também. Então vamos vir aqui, pode ser aqui em cima, que ele é um template, eu vou colocar local, button, template, assim, e ele vai ser um script.buttonTemplate. Então já vou ter aqui, ó, o template dos botões. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, vamos criar essa função para criar os botões de skill. Então eu vou chamar ela de create skill buttons. E aqui dentro, e eu vou chamar ela aqui, ó. Vamos chamar ele aqui, porque eu já tenho tudo que eu preciso para poder criar esse jovem. Então vamos criar ele agora. O que eu vou fazer? Eu preciso pegar as skills do character que foi selecionado. Para a gente pegar ele, eu não preciso apenas do nome. Eu preciso pegar aquela tabela, essa tabelinha aqui, com todos os dados. Então o que eu vou fazer, ao invés de pegar só o nome, eu vou fazer o seguinte, local character name, que vai ser esse cara aqui, ó. E eu vou fazer aqui local character selected, vai ser o nosso character configs, character
configs, e aí eu posso buscar ele aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, Pyromancer, ó, Pyromancer ele já me mostra, tá vendo? Então o que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de digitar aqui, eu vou passar o meu character name. Dessa forma eu já vou ter as informações ali, e se ela tiver nulo, ele não vai criar e vai retornar. Então agora eu já tenho acesso aqui às minhas skills. Então se eu vier aqui e der um print no character selected ponto skills, olha só o que vai acontecer. Vamos ver? Ele me retornou nulo. Então vamos ver o que aconteceu. Vamos voltar aqui, ó. Character selected. Por que ele me retornou nulo? Ah, tá, porque ela não foi inicializada. Então vou deixar ela como new. Então preciso começar ela como new. E agora sim ele deve funcionar. Vamos ver o que aconteceu, ó. Skills, tá errado. Aqui é skills, tá certo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, player values, character. Ah, tá, porque eu tô colocando um local, né? Não é local. Aqui é só a variável mesmo. Então dessa forma aqui ele vai funcionar agora. Vamos dar um play. Então já tenho aqui as minhas skills, ó. Então eu tenho a skill 1, 2 e 3. E aqui é importante que eu vou seguir essa mesma ordem. Então a ordem que você colocar aqui, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Se você quiser trocar a ordem aqui, é só você trocar a ordem das skills dentro da tabela, beleza? Eu vou seguir aquela ordem que já está dentro da tabela mesmo. Então aí o que eu vou fazer? Vamos fazer um for aqui. Então eu vou pausar o jogo, vamos vir aqui e eu vou criar um for. E esse for vai ser o seguinte, vai ser baseado nas minhas skills, para colocar, ele até completou aqui pra gente, né, a IA do Roblox. Então eu vou fazer o seguinte, i, que é a posição dele dentro da tabela, e o data, que são as informações das minhas habilidades. Então vou colocar aqui, ó, o character selected.skills, e eu vou listar aqui, vou fazer uma lista passando por todos esses valores que eu tenho aqui embaixo. Então vamos fazer a primeira coisa aqui, que é o clone, né? Então local button, vou criar um novo botão, baseado no template que eu tenho, que é o clone. E agora o que eu vou fazer é o button.name, vai ser o nome dele na minha UI, e eu vou passar o próprio nome do meu skill name aqui. A segunda propriedade que eu quero é o skill name mesmo. Então vou colocar button skill name.text, que vai ser o data.skill name. Então vamos colocar aqui, ó, skill name, dessa forma aqui. Agora nós precisamos também do shortcut, então vou colocar shortcut.text, e o shortcut ele vai ser a posição. Então eu vou utilizar os valores numéricos, então vai ser 1, 2 e 3. Se você quiser depois colocar valores customizados, você poderia colocar o shortcut aqui dentro para ele entender qual que é. Então eu vou colocar o seguinte, i, que é a posição dentro da minha tabela. Então vai ser 1, 2 e 3, beleza? E agora o que eu vou fazer também é adicionar o parent. Então button.parent, que vai ser o nosso GUI.container, que é o nosso container aqui da UI. Então vamos vir aqui, ó, em Starter GUI, container, os botões eles precisam ficar aqui dentro. E agora, vamos vir aqui e eu vou dar, não vou fazer nada, vamos ver se ele só vai criar ali pra gente. E aqui eu preciso também trocar, ó, o visible. Então vamos vir aqui, ó, visible tá verdadeiro, beleza, é isso mesmo. Então vamos dar um play para ver o que vai acontecer, ó. Então eu já tenho aqui, ó, todas as minhas UIs. Então eu tenho aqui, ó, Fireball, o Blast Fire e o Fireway. Então já tenho as três skills ali. E agora nós já podemos começar a clicar, né, detectar o clique nessas UIs. E aí como que eu vou fazer isso? A forma mais simples é com o clique do botão. Então vou colocar aqui button mouse button click, que é o mouse button 1, que é o botão esquerdo, clique. Então eu posso fazer dessa forma, ou se você quiser, você pode fazer o activated também. Por que eu vou deixar a pessoa clicar e não vou deixar só pelo atalho? Porque se ela tiver no dispositivo móvel, por exemplo, ela vai precisar clicar naqueles botõezinhos ali. Então por isso que eu vou utilizar aqui o clique também. Então vai ter duas formas da pessoa poder soltar a skill. Tanto pressionando o atalho, quanto pressionando o próprio botão ali da skill. E aqui eu vou me conectar a esse evento, que vai ser um function. E aí eu vou colocar aqui, ó, skill user. Então ele usou a skill. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou dar um play de novo. Vou clicar, ó, skill used e skill used. Beleza. Então elas já estão sendo utilizadas. E aí uma outra coisa que eu preciso fazer também é passar, né, criar um método para poder soltar essas skills. Porque eu não posso, por exemplo, se eu quiser soltar utilizando o teclado, ó, eu não consigo. Estou pressionando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e nada funciona. Então vamos fazer isso também. Para fazer isso, eu vou utilizar o User Input Service. Então vamos pegar ele aqui, ó, local User Input Service, Game Get Service, e eu vou fazer aqui o User Input Service, dessa forma aqui. E aonde eu vou chamar esse evento? No meu Character Selected. Depois de criar os botões, eu vou fazer aqui um User Input Service, Input Begin, que é quando ele é pressionado. Vou me conectar e eu vou criar um On Input Begin. E a partir desse momento que o meu character for selecionado, eu vou começar a escutar esses eventos aqui. Então vamos criar ele, pode ser aqui. Então vamos criar aqui, ó, local function
onInputBegin, e ele recebe alguns parâmetros. O primeiro é o input, então ele é do tipo inputObject, e o segundo é um GameProcessEvent, e ele é um booleano. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara são todas as informações da tecla que o jogador pressionou, e esse cara quer dizer se a UI se esse clique, né, se essa interação foi dentro da UI. Então, se por exemplo eu tiver aqui um botão de clique com, sei lá, para abrir uma loja, alguma outra coisa na tela que não está relacionada à nossa mecânica principal, que é o Roblox que está lidando com esses cliques na UI, eu não quero disparar a skill. Então, eu vou fazer o seguinte: se o GameProcessEvent for verdadeiro, ele retorna, porque ele não está tentando soltar uma skill, em si ele está tentando manipular alguma coisa dentro da UI. E agora o que a gente precisa fazer também é o seguinte: pegar esse valor e identificar qual skill que ele quer usar. Então eu vou fazer aqui, ó, se o input.keycode for igual enum.keycode.1, que no caso seria a tecla número 1 do nosso teclado, eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou colocar aqui um useSkill 1. E agora, Lucas, eu quero ter mais skills. Você só vai colocar aqui as outras condições. Por exemplo, se o input.keycode for igual enum.keycode2, ele vai chamar o useSkill2. E agora, por último, a terceira, né? Só vou fazer 3 skills. Então vamos colocar aqui o 3 e aqui eu preciso colocar o 3 também. Então agora nós precisamos criar esse carinha aqui nesse useSkill e também precisamos utilizar ele aqui. Então eu vou colocar useSkill, só que agora nesse caso eu posso usar o próprio i, que é a posição dele dentro da tabela. Então vamos fazer aqui, ó, i, e aqui eu vou criar o meu useSkill. Então vamos fazer ele aqui, ó, local function useSkill, e ele vai receber o índice, né, dessa skill. Então vou chamar ele de index idx. Dessa forma aqui, é só o index abreviado, né? Então você vai poder ver essa nomenclatura aqui em alguns casos. E agora para a gente criar esse carinha é bem fácil. Então vamos criar ele aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se este jovem está em cooldown, né? Preciso verificar ele se ele está em cooldown. Para ver o cooldown eu vou criar um debounce. Então vamos fazer aqui, ó, local debounce, e vai ser uma tabela vazia. E aí o que eu vou fazer? Se dentro do debounce eu tenho um toString skill index, o que isso quer dizer? Se eu tenho esse valor aqui da skill dentro do meu debounce, eu retorno porque ele vai estar em cooldown. Você vai entender isso daqui a pouco. Mas basicamente é isso que a gente precisa fazer. E aqui agora eu vou fazer um print que vai ser useSkill used, e eu vou fazer vírgula skill idx. Beleza? Basicamente é isso que eu quero fazer aqui, só pra gente ver se está funcionando. Então agora eu vou clicar no Fireball, ó, skill used 1, 2, 3. E agora eu vou apagar e vamos fazer pelo teclado agora, ó. 1, 2 e 3. Então elas já estão funcionando aqui. E o que a gente precisa fazer também é colocar elas em cooldown. Então para colocar ele em cooldown é bem simples. O que eu vou fazer é criar uma outra função. Então vamos fazer aqui, ó, local function set cooldown. Então vou colocar aqui, ó, cooldown. Eu também vou precisar do index da skill, né, para saber qual skill que está em cooldown. E eu vou chamar ele, por enquanto, aqui embaixo, direto. Eu vou precisar fazer uma verificação aqui depois, mas aqui só para a gente terminar essa parte da UI, eu vou fazer ele aqui direto. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma tabela para pegar, né, qual que foi o botão que a pessoa clicou. Então eu preciso salvar as referências aqui, ó, quando eu estou criando eles, eu preciso salvar esses botões em uma tabela auxiliar para poder pegar a referência deles de acordo com a skill. Então eu vou vir aqui em cima e eu vou fazer um local all buttons, pode ser? All, vou colocar skill buttons. Skill buttons vai ser uma tabela vazia. E aí o que eu vou fazer é, depois de configurar ele todo certinho, eu vou fazer um table.insert dentro de onde? Dentro do meu skill buttons, passando o button, assim. Então agora o que vai acontecer? A skill 1 vai ser na posição 1, a skill 2 na posição 2, a skill 3 na posição 3. Por isso que eu vou utilizar sempre o index da skill como base aqui para a gente tanto salvar esses dados, mas também configurar as skills, beleza? E agora o que eu preciso fazer? Depois que essa skill foi adicionada, eu preciso pegar as configurações dela de novo para saber qual que é o tempo de cooldown. Então vamos fazer isso, ó, local config. Então eu vou pegar as configurações dessa skill que eu soltei. Então eu vou pegar o character configs, aqui o nosso character selected, na verdade, que é o character selecionado, skills, e aqui eu vou passar a posição que eu quero. Então se eu passo a posição 1, é essa skill aqui. Se eu passo a posição 2, é essa daqui. Se eu passo a 3, é esta daqui.
Então basicamente é isso que a gente está fazendo. Eu estou pegando as informações dessa skill aqui em específico, e aí o que eu vou fazer também é, se não existe configuração para essa skill, retorna. Então se por algum motivo o index estiver errado, ele não vai fazer nada. E aí o que eu vou fazer? Vou adicionar ela em cooldown, então dentro do nosso debounce, e aqui eu vou passar o toString, porque tabelas elas não podem ter, eu não posso passar um aqui, né? Eu não posso passar esse skill index direto porque ele é numérico. Aí ele não deixa, tem que ser um string, beleza? Então por isso que eu estou colocando o toString aqui. Então eu vou passar este valor para cá, e aqui o que eu vou adicionar basicamente é um true, ou seja, quando essa verificação for feita e tiver verdadeiro, quer dizer que ele existe aqui dentro desta tabela. Então ele vai estar em cooldown e não vai poder ser usado de novo. Basicamente é isso que eu preciso fazer. E agora eu preciso pegar essa referência do botão que está sendo usado para a gente ativar o nosso cooldown. Então eu vou fazer local skill button dessa forma aqui, e eu vou pegar skill igual skill buttons, passando aqui o skill index novamente. Então ele vai pegar dentro de todos os botões que eu tenho na UI o botão que eu quero trocar o cooldown. Aí o que eu vou fazer aqui para mudar o cooldown é bem fácil, ó. Skill button ponto cooldown size. Então eu vou trocar a propriedade de size dele, porque sei lá, pode ser que eu não esteja 100%, né? Então eu vou vir aqui, ó, cooldown. Vamos ver como que ele tá, ó. Cooldown, ele vai estar com 1. É isso aqui que eu quero. Então eu vou vir aqui, o din2 from scale, e eu vou passar 1 para garantir que ele sempre, né, quando o cooldown for executado, ele esteja 100%. E aqui também eu posso passar para ele o visible, porque o meu visible do cooldown, ó, ele está como falso, então ele não vai aparecer. Então eu preciso colocar aqui, ó, skill button.cooldown visible igual a true. Então agora ele vai estar visível na nossa tela, e depois disso a gente precisa criar uma animação. Então vamos ver se isso aqui está funcionando agora, ó. Vou dar um play no jogo e vamos ver. Vamos vir aqui, ó, meu jogo ele está funcionando. Vamos clicar no Fireball, ficou vermelho e não apareceu nada, ó. Se eu tento clicar de novo, vamos colocar um print aqui, ó, no use skill. Vou colocar um print aqui, ó, print, e eu vou colocar aqui o skill index. Vamos ver de novo, ó. Então agora eu vou clicar, ó, cliquei, tá 1, mas agora se eu tento clicar de novo, ó, tô tentando com o teclado e agora com o mouse, ó, não aparece mais, porque ela tá em cooldown e ainda não saiu. O 2 e o 3. Então agora também eles já estão funcionando. O que a gente precisa fazer agora é a animação aqui do cooldown. Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui na minha skill handler, e eu vou fazer o seguinte aqui, eu preciso do toInService. Então vamos pegar aqui, ó, local toInService, e eu vou fazer o seguinte, toInService, já tenho ele aqui, e agora eu vou criar uma animação para ele. Então vamos criar essa animação, ó, bem aqui, ó. Então já defini o estilo principal que eu quero, né, dentro do jogo. Então aqui ele vai ficar com 100%, vai estar visível o cooldown, e agora eu já posso fazer a animação para ele. Então eu vou fazer um local toIn, eu vou chamar o toInService create. O que eu quero trocar? Eu quero trocar o skill button.cooldown, então eu quero alterar as propriedades do cooldown, e agora eu vou colocar no toInInfo as propriedades da minha animação. E no caso, a única coisa que eu vou passar aqui vai ser o tempo dessa animação. E o tempo da animação vai ser o tempo desse cooldown aqui. Por isso que aqui em cima eu tentei carregar as informações da skill. E se eu não tenho ela, não tem como eu colocar o cooldown. Então ela é muito importante nesse momento aqui. E eu vou fazer config.cooldown, desse jeito aqui. Então já tenho aqui as informações. E agora o que eu posso fazer é trocar a informação que eu quero. No caso, o que eu quero alterar dentro dele é o size. Porque o size está de 100%, ele vai ficar 100% visível na tela. E eu quero fazer ele abaixando aos poucos. Então vamos fazer aqui, ó, size igual o din2 from scale. E aí a largura eu não quero mudar, eu só quero mudar aqui para 0. No caso, a altura, né? Eu quero que ele chegue a 0. E aí o que eu vou fazer aqui embaixo é o seguinte. Vou dar play na minha animação. Então vou dar um play nela aqui. E aí o que eu preciso? Eu preciso esperar essa animação terminar para deixá-la disponível novamente. Então o que eu preciso fazer é escutar o evento complete. Então eu vou esperar até esse evento do toInCompleted ser disparado. E aí só depois que ele terminar que o código que está aqui embaixo vai ser executado. E o código que eu quero executar aqui é remover o debounce. Então vou colocar aqui, ó, debounce, que é igual a toString, skill index, e aqui eu preciso passar o new, né, para ele remover essa skill da minha tabela de debounce. Vamos ver se isso vai funcionar agora. Vou dar um play no jogo. Ó, cliquei, ela está descendo, se eu tento fazer não funciona. E agora que ele terminou, eu consigo clicar de novo. Então agora nós já temos aqui, ó, todas as UIs funcionando, né, todas as skills funcionando. O que falta fazer é a lógica realmente de cada skill, mas basicamente é isso aqui nessa aula que eu queria passar para você. Foi uma aula um pouco mais densa, mas aqui deu para pegar tudo, e também quando essa série terminar eu vou deixar o código completo lá no Discord também.